Este podcast é uma produção independente, feita por trabalhadores voluntários da Casa Espírita Cristã. Olá, você está no PodSec, o podcast da Casa Espírita Cristã. Para ouvir e reouvir este e outros episódios, basta acessar nosso perfil na plataforma de streaming que você está usando. Desejamos a você um excelente episódio. PodSec, pode fé, pode razão, pode conhecimento. Eu vou começar agradecendo, então, a presença da tia Berê, da Marinete, que gentilmente aceitaram o nosso convite para que a gente possa fazer mais um episódio do nosso podcast, né? O PodSec. Então, a gente está falando sobre as memórias da Casa Espírita Cristã, a nossa casa querida do Coração Azul. E nessa temporada, a gente está conversando sobre a torta capixaba. Já tivemos 2 episódios, 2 gravações, esse vai ser o terceiro. E como nos anteriores, a ideia é que a gente fale de um evento tão importante para a nossa casa, talvez um dos primeiros eventos que a gente faça na casa. Provavelmente a torta deve ter 50 anos ou algo parecido, não se sabe ao certo, mas a gente está com essa ideia, né, de trazer as memórias da casa, falando do presente, já que a torta acabou de acontecer e foi um sucesso, e ao mesmo tempo falando como que esse evento é uma tradição e como que esse evento fala para a gente da fé com obras. A gente fazia a leitura agora para poder fazer a nossa prece, e o que eu anotei aqui no meu papelzinho é qual é a obra da torta. Então, quais são as coisas que a gente entrega e que a gente aprende, e quais são as coisas que surgem para a gente nessa oportunidade que a gente tem de trabalhar juntos, né, para a torta. Então, eu acho que quando a gente fala das memórias da torta e as memórias da SEC, essa questão de fé com obras, ela aparece. Então, a ideia é essa, que essa pergunta, que essa reflexão norteie a nossa conversa. Então, vou começar passando a palavra para a tia Berê. Estava aqui pensando, rememorando, né, a minha chegada na SEC, né? Eu venho de outro estado, venho de Salvador, Bahia. E eu cheguei no mês de abril, já em cima da torta, já estavam se trabalhando para a torta. E aí eu fui logo... Que ano foi, tia? 1980. Eu cheguei na Casa Espírita 14 de abril de 1980. Estava construindo Jornada de Amor, onde Júlio me levou até a casa de Diná, né? Estavam lá embrulhando, e aí eu já comecei a participar dessa parte de arte da Casa Espírita, né? Cooperei lá junto com o pessoal que estava trabalhando, e depois já estava vindo a torta, né? E aí, na torta em si, eu nunca participei na cozinha, né? Porque a minha área era outra. Eu fui logo introduzida na lembrancinha, na parte de arte da SEC, decoração do espaço, né? Contribuir na confecção da lembrancinha, que era a Diná que dirigia. Depois Diná ficava muito na torta, a Júlio me botou no lugar dela para tomar conta da lembrancinha. E a gente sempre fazia coelho, né? E tinha uma quantidade, 110 coelhos. Não podia ser menos nem mais. Tinha 110. E esses coelhos eram vendidos, né? Lá no evento, né? Na hora do evento. Então, eu vivi isso, né? Junto das companheiras, porque era muita gente também que gostava de participar, que chegava, né? E a gente virava noite. Era 4, 5 noites sem dormir, quando chegava na Semana da Torta, para terminar as lembrancinhas. Porque o Júlio, como um artista plástico, né, e engenheiro, né, e médio, tudo dele era com muito detalhe. Se ele pegasse um copo, porque ele usava muita sucata, e até nisso a gente tinha afinidade, né, que eu também gosto de trabalhar com sucata. Os copinhos de água, a gente aproveitava todos aqueles copos para fazer lembrancinha. Tem coelho que foi confeccionado só com aqueles copinhos. Mas era uma obra de arte. Depois você olhava assim, você não dizia que era feito com sucata. A Angélica de Dalmi tinha todas as lembrancinhas.
Mas deu um problema de água no telhado, que as lembrancinhas foi tudo por água baixa. E a gente não tem... Eu tenho alguns relatos e tenho também algumas fotos. Giselda tem muitas fotos, né, de quase todas, ou todas as lembrancinhas, porque ela tirava foto. E tenho todos os moldes. Isso eu guardo até hoje, né? Os moldes das lembrancinhas, porque ele fazia os moldes, escrevia tudo e nos entregava. E aí a gente desenvolvia a parte material. E a senhora já conhecia a torta antes de vir para Não, SEC? porque isso é uma cultura capixaba, né? A torta é uma cultura capixaba. Eu vim conhecer a torta na SEC, onde eu comi pela primeira vez e tudo mais. Eu não conhecia. Eu estou lembrando que a gente entrevistou no último episódio a dona Diná e a Conceição. Então, foram 2 mineiras e a torta. Nesse caso, é uma baiana e a torta. Né? E elas também não conheciam a torta, Não foram conhecia, conhecer aqui na casa. Nessa época, na década de 80, a torta era na Arce? Onde acontecia? Era na Arce. Era na Eu Arce. também teve um ano que faltou garçom, porque tinha garçom, tinha método, tinha tudo direitinho. Aí, Júlio disse, Marina, você tem uma roupa branca, uma calça preta, uma blusa branca? Eu disse, acho que eu tenho. Então, vai vestir e faltou alguém, você vai ficar no lugar. Teve um ano que eu fui garçom também. Foi garçonete na Arce. E, Marinete, quais são as suas lembranças, as mais primordiais? As lembranças da torta, principalmente, né? Que a gente vem nas tarefas da Casa Espírita Cristã muito antes da torta, que a torta não foi a primeira promoção social da Casa Espírita. Não foi, bom saber, então. Não foi. A primeira promoção social da Casa Espírita Cristã foi um café, um chá. Esse chá foi, assim... Quem nos indicou esse chá, assim, orientou, foi Maria Carmelita Passos de Abreu, que ela estava chegando de Belo Horizonte. Ela frequentava lá o Centro Espírita André Luiz. Então, ela falou assim, olha, lá em Belo Horizonte, eles costumam assim, fazerem promoções, fazer um chá à tarde, no final da tarde, para arrecadar dinheiro. Por que a Casa Espírita aqui não faz isso? Porque na Casa Espírita nunca teve assim, sócios de forma pecuniária. Toda a doação da Casa Espírita era espontânea. Nós não temos a obrigação pecuniária com a casa. Então, aí Júlio gostou da ideia. Você mesmo nós podemos fazer. Então, começamos a fazer. Quando foi aí isso, foi o primeiro chá. Como a Casa Espírita não tinha, era a casinha minúscula, estava iniciando as tarefas primordiais da Casa Espírita, foi ainda existia aquela casinha minúscula aqui no bairro do Ibis, né? Sim. Então, foi realizado no Clube Olímpico de Vila Velha. Então, nós colocamos mãos à obra. Começamos a pedir a relação, aí a ideia, né, a espiritualidade inspirou muito nessa atividade. Foi organizado o primeiro chá da Casa Espírita Cristã. Foi no Clube Olímpico em Vila Velha. Isso foi na década de 70 ou já em 80? Não, foi antes de 70. Antes. Se não me falha a memória, a primeira promoção social da Casa Espírita foi em 73. 73. Isso aí tem que confirmar nas atas, porque Sim. a lembrança não ajuda. E foi assim que, inclusive, nessa data, tivemos uma alegria muito grande que estava aqui em Vitória para fazer uma palestra no Centro Espírita Henrique José de Melo, na Rua 7 de Setembro, ali naquela região dali da Praça Costa Pereira, Divaldo Pereira Franco. Olha que legal. Então, o Wallace, generosamente, combinou com o Divaldo para ir, se ele poderia participar. Ele falou assim, olha, eu não posso participar do chá, mas eu posso passar lá rapidamente para dar um abraço, conhecer o povo. E, nesse dia, nessa tarde, o Wallace foi buscá-lo lá na cidade, no centro de Vitória, e trouxe. Ele teve, para surpresa nossa, lá no Clube Olímpico de Vila Velha, ele veio, cumprimentou a todos. Foi surpresa, porque ninguém sabia que Divaldo ia aparecer lá no chá, né? Sim. Humilde, a primeira promoção social da Casa Espírita Cristã. Sim. E ele, então, ainda contou muita história. E tem uma história bem marcante, que eu não lembro o teor da palestra dele. Ele fala assim, não foi palestra, uma história. Ele começou a contar, falando uma história que me marcou muito, que foi sobre as borboletas. O que ele falou sobre borboletas brancas, amarelas, azuis, voando, sobrevoando, e aí falando, assim, incentivando o povo a trabalhar e continuar trabalhando, falando das borboletas, como era o nascimento dela, como que elas surgiam, e aquilo marcou muito na minha cabeça.
E foi daí que todos os anos nós passamos a fazer não mais somente o chá, em outros locais, né? Aqui na Casa Espírita Cristã. Muito bacana falar de E até borboleta. que surgiu, antes disso, foram muitos jantares, nós não tínhamos material, o utensílio era todo emprestado. Nós pedimos emprestado prato, talheres. Na época, no início, nós servíamos o licor, nós tínhamos o couvert também, um coquetel, tudo isso era servido na casa. Mas o material era todo emprestado, os talheres, as tacinhas. Então, nós pedimos. Eu lembro que, eu não sei se foi o tio Ismael que contou isso para a gente, ou se foi a Conceição com a dona Diná. Mas, de toda forma, né, que a torta ela mobilizava todo o bairro do Ibis, porque a gente fazia o almoço na Arce, assava a torta numa padaria. Na padaria. Então, era toda a comunidade do entorno, independente de serem pessoas espíritas ou não. Todos, e colaboravam e muito. E outra coisa, nós fizemos promoções também, além do Clube Olímpico, foi a primeira, fizemos no Clube Álvares Cabral, fizemos no Grupo no Libanês, Olha, fizemos em outros municípios também. Nós saímos daqui, fizemos em Juiz de Fora. teve torta em Juiz de Fora. Fomos a Niterói, Niterói. Campos, tudo isso nós fazíamos. O grupo de danças, dançava, tinha apresentação, os nossos mestres e as nossas recepcionistas, todos paramentados, de acordo, os nossos mestres com a gravatinha borboleta, de camisa de branca. Fizemos o bar também, não é? O bar. Não era a torta, então. Não era a torta, promoções sociais. E foi anos depois que veio surgir a torta. Que antes da torta teve uma promoção social intitulada Tortas e Tretas. Essa mas não era vai torta. gostar, hein, mocidade? Não, torta foi a primeira promoção veicular assim, com o nome torta propriamente dito. Mas né? não era torta capixaba. Não era torta capixaba, era assim, mas era um almoço. E nós só fazíamos jantar. Não era almoço. Não, Almoço, jantar. Era todos os jantares, era só jantar. Sim. Anos depois surgiu a torta. Então, quando depois foi surgido assim, mencionado a espiritualidade ou os presentes, eu não me recordo bem. Vamos fazer, por que nós não fazemos uma promoção social, uma torta? Que era um prato típico daqui do estado do Espírito Santo. Né? Isso. Aí foi aí que surgiu a primeira torta, que deve ter sido mais ou menos em 78, 79, por a primeira torta. No finalzinho da década de 70. Na década de 70. Bem de no qualquer final. maneira, a torta tem Porque mais de 45 anos. Tem. Né? É muito tempo. Porque nós não tínhamos, aqui não, por exemplo, não tinha fogão. A primeira promoção, assim, um primeiro jantar, foi uma feijoada, e tem até fotografias, né? O nosso fogão Essa eram feijoada paralelepípedos. famosa. Sim, um fogo de chão, né? Era no chão. Um fogo de chão com uma feijoada. Foi uma feijoada. Tem o seu valor. Aí depois vem surgindo aí o material. E aos poucos, como assim, a casa vive até hoje, né? De doação, de donativo de vários companheiros, aí fomos adquirindo o material aos poucos. Os talheres, os pratos, as bandejas. E qual a importância da torta, Marinete, para essa questão de sustentabilidade financeira da casa? As tortas, né, ultimamente, é uma das promoções que mais rende financeiramente para a Casa Espírita Cristã. Além de unir mais companheiros na sua confecção, porque é um processo longo, ela não é só realizada num dia, né? Bem antes da torta, né? E existe depois da torta. E durante assim, várias semanas, preparados até aos poucos. Isso. Por exemplo, no início das tortas, nós comprávamos muito material, ganhávamos bastante também. Sim. Mas ganhávamos, por exemplo, camarão, vamos supor, era com casca. Então, como aqui não tinha local adequado, era descascado lá na minha casa e feito lá na minha casa. Certo. Na minha residência. Dona Carmen, a gente descascava, companheiros saíam daqui e ia lá em casa descascar o camarão. Levava dias e dias, porque era um a um, né? E Dona Carmen Silvia, né, que era vizinha, ela depois estava tudo descascado, limpinho, ela ia lá e preparava. Certo. Dona Santa ia fazer o arroz. Também era feito
lá em casa, fazia o arroz, aí trazia com as vasilhas. Depois, o palmito muitas vezes veio lá de Aracruz, Coqueiral de Aracruz, propriamente, na casa de Marisa e Roberto Mesquita. Olha. Então, era feito lá, era picado e vinha já pronto para nós fazermos aqui. E o bacalhau, normalmente, quem conseguia para nós o bacalhau, que através dos seus conhecimentos, era o nosso companheiro José Vieira, já desencarnado também. Sim. Então, ele que conseguia... Era naquele tempo Que é dessa forma. sobre E faz de Tiago, de Conceição. Sim. Conceição Valadares, né? Sim. Então, ele fazia... Então, nós íamos fazer e rodava madrugada. Nós tínhamos uma reunião, nossa reunião de prece e afinização era no sábado. E após o tempo da reunião, que terminava lá meia-noite, 1h, a gente ia para a casa do Júlio, aqui ao lado, ia mexer. Então, a gente ficava a noite toda mexendo, sem experiência pouca, né, da época, ficava mexendo a torta. Vários companheiros, a gente emendava. Sim. E a coisa impressionante, Carol, que no dia seguinte todos nós trabalhávamos 8 horas por dia. A gente saía, ia para cá, dormia 1 hora mais ou menos, ia para o serviço, cada um nas suas atividades normais, né? Tranquilos, serenos, com toda a energia. Sem Você olheira. nunca mais teve afetado, não. Mas é uma coisa impressionante. Trabalha, assim, muitas madrugadas. Como o Beré falou sobre as lembrancinhas, Sim. então aí juntava crianças, jovens, adultos, entendeu? Não tinha separação. Era aquela quem sabia cortar, cortava, quem sabia desenhar, desenhava. Às vezes ficava assim, está muito bom, Júlio, tá bonita, bem feita. Mas se fizer assim, ia corrigindo as deficiências, né? Sim, sim. As crianças eram inseridas, eu não deixava uma criança sem estar presente. E como Depois que eles deixavam, eu ia sair, eu e Diná saía consertando, recortando, eu estava mal feito, a gente ia recortando, mas as crianças, para poder ter uma continuidade, né? Isso é importante, né, tia? É muito importante. Muito sim. importante. E respondendo a gente. sua pergunta, né? Sim. Qual a finalidade? É uma das promoções que mais rende financeiramente para a Casa Espírita. Sim. Esse ano, qual foi a movimentação da torta? Quantas pessoas passaram aqui pela casa? A senhora tem esse número? Exatamente. Mais ou menos. Exatamente. É impossível. Se eu falasse, se o que eu sei, estaria mentindo. Sim. Mas, aproximadamente, mais de 50 pessoas. Porque nós tivemos... No trabalho, né? No trabalho. Eu digo consumindo a torta. Consumindo a torta, isso aí posso mais ou menos... 230, isso aí talvez não me falhe a memória, não. 232 cartões de pessoas que comeram aqui, como de botar aqui. E 240 as casa. quentinhas. Quem comeu aqui e muitos levaram para casa. Então, somando, né? Somando, deu 300 quase 500. Quase 500 pessoas. 500 pratos de 436, torta, digamos mais ou assim, menos, né? aproximadamente. Sim. 200 e pouquinhos. 240, 226, 460 mais ou menos. 200 pessoas na casa e mais 200 pessoas porque levando muitos para também casa. Acontece sempre isso. As pessoas vêm, comem a torta e depois corre para comprar para levar para casa. Inclusive, adivinha qual foi meu almoço de hoje, antes de vir para essa gravação? Eu comi uma torta capixaba que estava no meu freezer, deliciosa, descongelei. E outra coisa também, muitas pessoas querem comprar depois. E desta vez foram poucos tabuleiros disponíveis após. Porque nós só podemos vender, assim, deixar à venda, né? Após as 14 horas. Porque até 14 horas deve ter pessoas chegando e comendo. Isso. Então, nós não podemos vender. E esse ano foi um grande sucesso, né? Como todos os anos, né? Há muitos anos não enchia tanto como encheu esse ano. Estava bem cheia a casa. Foi muito bem, assim, a concorrência, as a sobremesas participação. estavam maravilhosas. E até a participação o material humano também foi muito bom. Sim, é verdade. A boa vontade. Porque teve o antes, o durante e o depois, né? Sim. A gente mobiliza muito, né? Porque é uma tarefa enorme, muito grande, né? Exatamente. E satisfatória, né? Exatamente. Porque as pessoas conversam, brincam, riem, contam história, contam causos, né? Sim. Enquanto mexe a torta. Mexe a torta. Eu aprendi com a dona Diná a fazer os ovos em neve, que eu não sabia fazer direito, ela me ensinou. Foi sensacional. Um fato curioso de uma ocasião foi o palmito veio picar lá de Aracruz. Esse ano? Não foi há muitos anos atrás. Há muitos atrás, há mais de 20 anos atrás. Então,
Mas foi congelar, né? Botar em geladeiras. Também que aqui não tinha freezer, não tinha nada disso, as geladeiras maravilhosas que tem hoje. Em casa, Era nas as casas circundantes daqui, que cada um levava um pacote para a sua casa, levava 3, 4 pacotes. Mas o palmito, ele dá muita água, né? O que foi feito? Então, foi no dia de mexer na torta, que ela só é misturada, os elementos, os ingredientes, no dia da torta. Não é feito com antecedência, é feito no dia, Exatamente. para ser bem saborosa e não ter problema de assar no dia. Então, aconteceu o seguinte, que o palmito estava muito encharcado, porque já tinha sido cozido lá em Coqueiral. E veio, por que nós precisamos fazer? Torcer. Então, teve panos de prato aos montes que foram destruídos, assim, rasgados, porque de tanta força, que vai para o palmito sair sequinho, né? Essa história já apareceu em alguma outra gravação, esse caso do enxugar do palmito. Porque de tanto esforço a massa, para tirar a água, né, do palmito, para não encher a torta, não era água, né? Tinha que ser ele sequinho, né? Tia Berei, o que marcou a senhora na torta desse ano, 2025? O que me marcou foi a quantidade de pessoas, né? Eu vendo o Naô providenciando cadeira, que tinha uma amiga minha mesmo, que ela vem todo ano, ela ficou com um prato na mão. Eu sempre reservo, porque vem uns 8 pessoas ligadas a mim, lá do Centro de Arte. Aí eu sempre reservo a mesa, né? Só que dessa vez eu reservei a mesa só para 6 lugares, e vieram 8. Aí ela ficou com o prato na mão, porque não tinha lugar. Aí Naô ficou procurando cadeira para dar. Daqui a pouco chegou a Lucimara. Lucimara é também uma companheira nossa lá da oficina, né? Ela também com o marido não tinha onde sentar. E Naô foi providenciar cadeira para sentar. Eu fiquei assim, meu filho. É um problema bom de resolver esse, né? Eu fiquei tão feliz. Ele veio e pegou cadeira aqui da evangelização. Aí eu disse, ai, meu Deus, que eu nunca tinha visto tanta gente esses anos todos que eu acompanho a torta, não dentro da cozinha, mas fora dela, que a gente trabalha também muito. Aí eu nunca tinha visto tanta gente. Eu fiquei impressionada. E outra coisa que eu achei boa, até dei os parabéns para a Esda, foi a mudança de se pegar a torta para levar para casa, porque era aqui mesmo, na frente da cantina. Então, ficava muita gente, tinha até dificuldade para se levar a torta lá para cima, aqui para cima, ou então lá para o salão. Mudou lá para aquela área lá da garagem. Do estacionamento. Então, a pessoa ia, chegava na porta, aquela porta que tem na cozinha, que sai da cozinha, colocaram uma mesa ali, fizeram um espaço ali para entregar a torta. Eu achei maravilhoso, porque ficou livre aquela passagem ali do salão de palestra para o salão da cantina. Isso aí que eu fiquei admirada, né? E agradecendo a Deus tanta gente, né? E gente assim, pessoas que eu conheço que não são espírita, muita gente. Sim. Tem uma senhora mesmo que a minha nora cuida da mãe dela, que são até de Rio Grande do Sul. E ela são evangélicos e vieram comprar torta. Então isso é muito bom, né? A gente vê. E outra coisa impressionante sobre a torta deste ano, que várias pessoas, não foi uma só, não, várias pessoas chegaram e falaram assim, olha, a torta deste ano superou em muito a do ano passado. Também porque a do ano passado, infelizmente, não ficou excelente. Ele teve umas falhas, né? Falou, olha, ainda virei para você, foi muito bom você falar assim, porque para nós é uma alegria grande, né? O prazer de servir, mas também para os erros que nós cometemos, as falhas, né? Não digo erros, as falhas que ocorreu no ano anterior, que nós sabemos, nós procuramos corrigir desta vez. Assim, não, mas esse ano vocês superaram. Ah, que maravilha. Então, foi muito bom, né, a gente ouvir isso, porque é o esforço que a gente faz com alegria, né, para ajudar a torta. É um incentivo para continuar, né? Com certeza. Uma curiosidade. Um passarinho contou para a gente em alguma outra gravação do Tomás na Arce enquanto garçom. A senhora tem alguma lembrança engraçada, Menina, curiosa para compartilhar? Com o meu Tomás, eu não sei, eu soube através do Ismael, né? Porque eu ficava muito nos bastidores, eu nunca fiquei à frente. Só dessa vez que o Júlio perguntou se eu tinha uma roupa para poder, que eu fiquei à frente. Mas eu nunca ficava na frente, eu sempre ficava nos bastidores, né? Da lembrancinha, de ver, de repor. Eu sempre ficava muito assim.
Mas disse que Tomás fez uma... Eu nem sei, mas não lembro o que foi. Você conta aí o que foi? Parece que ele caiu em algum momento Ah, numa foi. torta. Porque ele ficava com a bandeja assim, eu ficava morrendo de medo. Carla, manhã, Tomás vai derrubar aquela bandeja. Ele não tem... Ele ficava com a bandeja assim, ó. Mas no final dava tudo certo. Teve dessa vez que ele caiu, né? Que estava falando que ele caiu. Mas eu, graças a Deus, eu não estava presente. Deu tudo certo no final. O cara, outra curiosidade sobre as tortas, sobre esses garçons, né, e as garçonetes. Antes, teve uma companheira nossa, a Clara Thaís, né, Cardoso. Ela era diretora lá no hotel da Ilha do Boi. Então, ela conseguiu lá, com o gerente lá, que os nossos garçons, os nossos rapazes, as nossas moças, fossem fazer um curso sobre como servir. Olha que Então, interessante. a equipe nossa tinha mais de 20 jovens. Fez curso né? no Hotel Senac? No Hotel Senac, lá da Ilha do Boi. Curso Curso para servir para o melhor possível, porque era jantar, né? Todos bem... Que interessante. Tudo vestido a caráter, né? Que interessante, gente. E sem contar que no meio durante o jantar tinha as promoções, tinha danças, tinha bingos. Tinha bingo Tinha. também? Tinha bingos também. Então, Dona são Máxima coisas- gostava Esse de torta, bingo- Marinete? Dona Máxima foi a máxima, que assim, ela com trabalhadora, licença de todos, fiel. que desde a primeira torta ela sempre esteve. Como eu falei, que foi feito muito lá em casa, que não tinha espaço aqui. E outras casas também, né? Não só na casa, depois passando na casa de Tide, da Almi. Até em Piúma, nós íamos lá atrás do peixe. Na casa de Ana Rita, que era uma companheira nossa, aí o Flávio, o Falcão, foi feito lá em Piúma, os peixes. E aí nós íamos buscar para armazenar, para fazer a torta. Agora tem Então, uma curiosidade, Marina, você lembra, você concorda comigo, que as cestas do bingo, Júlio fazia uma gincana para a mocidade construir a cesta. A cesta não era uma cesta qualquer, não. A cesta tinha um motivo da Páscoa. Entendeu? Para ver, fazer aquela cesta para ver qual é que ganhava. E essa cesta era do bingo, era sorteado do bingo. Olha, gente. era uma cesta Com todo- completa, uma completíssima, cesta né? Porque riquíssima. você... Tinha de tudo na cesta. A cesta era desse O que tamanho. tinha na cesta? Tinha de tudo. Chocolate, tinha tudo que envolve a Peixe Páscoa, também, bacalhau, aquela bacalhau, tudo, tinha de vinho, tudo completo. palmito, vinho, tinha tudo. Que sensacional. E E tinha- aí, a mocidade Era fazia ficava- cesta. tinha gincana, tinha as mocidades de 1, 2, 3, entendeu? Fazia essa gincana para ver qual era o que ia ganhar. Para arrecadar os ingredientes É, da cesta. E a cesta Era era o sortear prêmio do bingo. Do bingo. Gente, que E uma- legal. E tinha era uma motivo. mocidade muito assim, atuante, entendeu? Tinha muitos elementos, era muito muito atuante. jovens, eram bastante jovens. Que interessante. Tinha cesta que era formato de ovo de Páscoa, tinha cesta que era um coelho, tinha tudo, tinha coelho de diversas modalidades, sentado em pé, batendo o tambor, tudo. Que interessante. E aí, nessa hora, eu era solicitada, eles me solicitavam, né, para eu ajudar na construção do tema. O nosso próximo episódio, né, que vai encerrar essa temática da torta, a gente vai agendar com a tia Esla e com o tio Egeu. Mas qual que é a lembrança de vocês em relação ao molho do tio Egeu, o famoso molho? Quando que esse molho começou a aparecer na Foi torta? aqui já. Esse molho foi bem recente, ele não coisa tem muitos recente. anos, Ele é não. recente? Ele é Esse molho é. recente. Porque esse molho não era, como diz, não fazia parte daquela época que é antes da pandemia propriamente dita. É né? recente, É, então. é recente. Esse molho não é coisa assim que acompanhava a torta, não. Entendi. O que É uma acompanhava a coisa mais torta recente. era o arroz. Era o arroz e... Porque antes tinha, como eu falei com você, tinha aquela... Depois nós passamos a fazer a torta, não tinha mais... O couvert foi extinto, porque Sim. as pessoas comiam... Porque era salgadinhos, era coquetel, antes, Eu né? lembro do E couvert. quando chegava o prato principal, você já estava saciados, né? Aham. Então, aos poucos ele foi aprendendo, foi tirando. E o molho também é coisas recentes, assim, que eu digo, porque a casa está com 56 anos, mas né? o molho foi bem... E pra o cá. ano passado, Marinete, você lembra também, o Egeu ficou doente, né? E não houve o molho. O molho foi cobrado, pessoal.
Nossa, não teve molho, não tem o molho, porque ele não deu para ele fazer o molho. Ele ficou doente. Esse ano o Tá Hugo vendo tava pegando a receita com o tio Egeu do molho. Tava Mas aprendendo a tem fazer lá no Instagram da SEC tem a receita. Tem a receita, né? Tem. Aí o Wendel colocou por lá, então. Tá lá. Bom saber. Vamos encaminhando para um final, então, desse nosso episódio. Só pedir para vocês alguma última mensagem sobre a torta, sobre a importância, né, da gente ter eventos como esse na casa, não só por uma questão de sustentabilidade financeira, mas porque realmente é um momento onde a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha com bastante união, com um propósito muito claro, e como que isso é gostoso, né? Deixa o nosso coração quentinho. É muito bom, e principalmente porque, além de ser uma ajuda financeira grande para a nossa casa, porque não é só a torta, existem outros eventos aqui Isso. que também são de grande valor. Principalmente o nosso jantar, né? E o almoço de Natal também é outra promoção que dá, além dos nossos bazares, né? Sim. O nosso bazar o artesanato e o bazar da Peixinho também são atividades que colaboram com a ajuda financeira. Muito bem lembrado, tia, que quando a gente tem um evento como a torta, a gente tem não só a torta em si, mas tem toda a movimentação do artesanato, do bazar. São vários companheiros, porque se fosse citar nomes, a memória é curta, né? É limitada, então a gente não lembra de todos os companheiros. Mas é um agradecimento muito grande para todos os companheiros, e muitos já estão desencarnados. Sim. Mas nós sentimos a presença deles aqui constante, porque a colaboração é imensa. E é uma coisa impressionante. A gente não sente cansaço. Está cansado? Não. Parece que depois podemos começar no dia seguinte a mesma coisa. Sim. O trabalho, e a alegria, né, de aqui estar fazendo essa tarefa, esse trabalho. É verdade. Para quem nunca participou da torta ou de algum outro evento... É um prazer muito grande. Várias né? pessoas que estavam aqui, a equipe... Vale muito a pena os vir. Novos, né? Porque foi feito fotografias. E muitas pessoas novas que fazem, eu não perco mais uma, agora eu gostei de vir trabalhar, veio pela primeira vez. É verdade. Tia Berê, uma última mensagem para a gente poder encerrar a gravação mensagem, de hoje. eu quero, antes de falar a mensagem, eu queria ressaltar aqui a participação de Marinete. Estou até emocionada. Ela dirigiu essa tarefa por muitos anos. Entendeu? Ela era à frente de tudo. E continua, ela parou de dirigir, mas ela continua sendo assim, eu acho... Ela não gosta que eu fale essas coisas, não. Eu acho ela o esteio dessa tarefa, porque ela é quem faz, pede, que arrecada, que sobe, que desce. Marinete é uma formiguinha, que acho que ela faz as coisas tão na surdina que a gente, às vezes, muita gente nem enxerga o que ela faz. Só quem conhece ela, mais de 40 anos, é que sabe o dedo de Marinete nessa tarefa. Então, a gente tem que, como dizia seu Mário, a gente precisa também falar essas coisas, né? Porque a gente só tem que falar a parte ruim ainda nossa que não foi desenvolvida. Temos também que olhar essa parte e falar, entendeu? Marinete, eu acho a peça fundamental dessa tarefa em todo sentido, né? Eu não sou nada perto de Marinete. Eu costumo dizer, ela não gosta que eu faça essas coisas, não, mas eu falo. E, assim, é uma tarefa muito gratificante, né? Da gente ver esse povão todo ali, homem, mulher, criança, tudo envolvido. A parte material, do dinheiro, das finanças, é super importante, mas o mais importante é essa união de coração, né? Imagina que legal, né? Quantos corações trabalhando juntos, né, para que a torta aconteça. Do ponto de vista mais direto, fazendo a torta, não só no dia da torta, mas nos meses que antecedem. Quantas pessoas que acabam encaminhando doações para casa. E nesse histórico de 45, 50 anos de torta, como que essa torta vai mobilizando toda uma comunidade do IBS e extrapola para outras cidades. E a gente recebe companheiros da Grande Vitória de outras casas, espíritas ou não espíritas. E eu estou lembrando aqui dessa última torta, né, com esse salão cheio, salões no plural, que nós temos 3, né?
com crianças, idosos, pessoas entrando e pessoas aqui nessa psicosfera da casa. E a gente sabe o que isso significa, né? Que não é um alimento só para o corpo, né? Não é só uma torta muito gostosa que a gente come, que a gente se diverte, que a gente confraterniza, que a gente leva para casa e relembra isso num dia. E que é sempre o melhor, né? Que é sempre o melhor, ouvindo opiniões, sabendo, corrigindo algumas partes, mas é uma alegria muito grande. Quanta vibração que a gente troca, né? E olha, quantas pessoas foram auxiliadas. Exatamente. A gente tem conhecimento que pessoas falam mesmo, chegam para nós e falam assim, olha, eu cheguei assim, eu fiquei tão coisa que eu estava sentindo isso, sentindo aquilo assim, e fui beneficiado. Então, quer dizer, é uma alegria muito grande, não é achar que o nosso curou ninguém, mas só a alegria de estar aqui e receber o benefício, a gente sabe que a espiritualidade está ao nosso lado. A gente teve um depoimento recente agora do Fernando Bittencourt, mas como ele, isso já aconteceu com outros companheiros também, que conheceram a casa e conheceram o espiritismo por conta das promoções, dos almoços, né? E que depois de tanto vir almoçar com a gente, acabou se interessando por conhecer a doutrina e hoje são trabalhadores, né? Então, é mais uma porta de entrada, né? Para que as pessoas conheçam a doutrina, se tornem trabalhadores. E se interessem, né, pelo estudo também. O que vocês fazem? Olha, tem pessoas agora que não são espíritas, que chegaram aqui e ficaram surpresas, foram convidados por pessoas frequentadoras da casa. Assim, eu nunca tinha entrado num centro espírita, numa casa espírita. É assim? É assim. Vocês são normais, comem normais, todo mundo brinca. Quando ela me contou isso, sabe que se a pessoa fosse algo roubou alguns bonecos? Não, nós também temos necessidade, nós também comemos, gostamos de... Como a gente come. Não, mas eles ficaram impressionados porque eles tinham assim, ideia, né? Suposições, né? Isso. Que o espiritismo, que casa espírita é uma coisa assim fechada, todo mundo assim, sisudos, né? Sério, que ninguém brincava, que ficou surpresa. E o professor, isso é muito bom para nós, vamos continuar sorrindo. É verdade. Então, vou agradecer a participação de vocês nesse terceiro episódio da Torta Capixaba, do podcast Memórias da SEC, pedindo, né, rogando a Deus, rogando ao Cristo que continue nos orientando nessa tarefa, que, na verdade, é uma grande oportunidade para nós mesmos, né? Que quando a gente trabalha com o outro, a gente está sendo o primeiro beneficiado nisso tudo, né? Aprender a conviver e amai-vos uns aos outros, né? É mais uma oportunidade que a gente tem de convivência e de exercitar esse amor fraterno. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até. Obrigada a você. Nós é que agradecemos. Ressaltamos que as opiniões e reflexões apresentadas neste episódio são de caráter pessoal, baseadas na experiência e na formação do nosso convidado. Elas não representam obrigatoriamente os ensinamentos da doutrina espírita ou a posição oficial da Casa Espírita Cristã.